Boa tarde, pessoal. Vamos então iniciar o nosso processo das nossas aulas virtuais, né? É extremamente importante nós estarmos aí juntos e nesse momento tentando trabalhar de forma virtual para que nós possamos aí ganhar tempo e conseguir concluir os nossos objetivos enquanto professores e alunos, né? Vamos só resgatar algumas ideias aqui que nós precisamos desenvolver e trabalhar para que nós possamos chegar na atividade que nós vamos desenvolver no dia de hoje e o para casa que vai ficar aí para vocês. Então, resgatar mesmo um pouquinho do que nós já havíamos conversado, do que nós já havíamos trabalhado em sala de aula, a gente estava falando sobre o processo de levar a carreira a sério. E nesse processo de levar a carreira a sério, eu disse para vocês que existiam 3 situações que nós precisávamos dar conta enquanto administradores e gestores de recursos humanos. Quais são esses 3 quesitos, quais são essas 3 situações, que aí alguns autores têm chamado de recomendações, que nós precisamos dar conta e estarmos atentos? A distração, a procrastinação e a inconsequência. Se nós não estivermos atentos a esses 3 quesitos, possivelmente o processo de desenvolvimento da carreira vai ser um empecilho, vai ser um dificultador aí para nós no processo da gestão das carreiras das outras pessoas e até mesmo das nossas, né? Já que nós já estamos utilizando nós mesmos enquanto, entre aspas, cobaias para o desenvolvimento dos exercícios que nós estamos fazendo em sala de aula. E aí, dentro do processo que nós temos em relação à questão da distração, a gente viu em sala de aula, discutimos um pouco e quais eram as características que essa distração tem aí que nos faz sermos distraídos, né? Sempre vai estar envolvendo uma tarefa mais envolvente, algo bem mais gratificante, tarefas que são do nível em que o agrado de estar com as pessoas e até mesmo no trabalho se torna algo extremamente agradável, a questão de uma vida gratificante fora do trabalho, o que o trabalho te proporciona para que você tenha uma vida gratificante fora do trabalho, uma forte concentração em um aspecto só da vida, ou então até mesmo do trabalho, a pessoa que fica ali somente compenetrada em relação à questão da própria carreira, a uma questão somente de desenvolvimento pessoal, de uma formação única e exclusiva, e também a questão do próprio ambiente, que é um dos facilitadores aí para que o processo de distração aconteça. Essas características, se nós olharmos para elas assim dessa maneira fria, normalmente vai fazer que nós nos distraímos em relação à questão do desenvolvimento da nossa carreira. Outra situação que é de extremamente importante para que nós possamos prestar atenção e vermos aí o processo dessa questão do desenvolvimento das nossas carreiras está vinculada à questão da procrastinação. Muitos não tinham ouvido falar essa palavrinha até mesmo em sala de aula, e a gente discutiu um pouquinho sobre ela e vimos o que seria essa procrastinação. Procrastinar é o ato de você sempre dar novas datas ou, entre aspas, deixar para amanhã aquilo que pode ser feito hoje, né? E esse amanhã um dia chega. E quais são essas características dessa procrastinação? Um medo muito grande de decidir, pessoas que têm dificuldade em fazer decisões, que quando recebe ali um catálogo cheio de opções, ou que tem várias opções para que ela possa escolher entre elas uma única só, ela tem uma dificuldade muito grande. Pessoas inseguras em relação à questão do processo de desenvolvimento, e até mesmo de desafios, pessoas que têm por sua característica insegurança, pessoas que têm dificuldade de dizer não para outras e também para situações. Então, também é uma característica de uma pessoa procrastinadora. O perfeccionismo também é algo que pode ser aí uma bomba relógio para esse procrastinador. Às vezes esse procrastinador ele vai trabalhar de maneira em que vai tentar deixar todas as situações o mais perfeita possível e nunca vai conseguir dar conta dela na sua totalidade. Vai sempre aí postergar para que o perfeccionismo, para que as coisas perfeitas elas aconteçam, né? E uma necessidade muito grande de organizar, né? De deixar a própria vida em ordem, de organizar de uma forma muito metódica todos os processos. Essas características, então, relembrando um pouquinho das características do procrastinador. A próxima situação que a gente precisa tomar atenção, e aí eu disse em sala de aula que muitas das pessoas se enquadram nessa característica, é a inconsequência, que são
decisões que as pessoas tomam de maneira inconsequente e que nós precisamos tomar muita atenção em relação a esse desenvolvimento e essas situações da inconsequência. Quais são essas características? Autovalorização excessiva, ou o contrário do procrastinador, que às vezes tende a trabalhar demais com o perfeccionismo. Aqui na inconsequência eu tenho uma autovalorização, às vezes, de algo muito pequeno, pessoas que se valorizam. Essa autovalorização ela é extremamente importante. Só que ela, somente por si só, olhando exclusivamente para ela não vai fazer com que você tenha o processo de fazer boas escolhas. E assim vai acabar que você tem aí uma das características de tomar algumas atitudes e algumas decisões de maneira inconsequente. Pessoas também ingênuas ou até mesmo ignorantes, em que às vezes não tem aí como característica a paciência, né, no processo dessas escolhas, é uma característica de uma pessoa inconsequente. Pessoas que têm dificuldade com frustração. O que é isso? Pessoas que têm dificuldade de lidar com o não, com o erro, com o olhar de uma pessoa que é um ser humano e que erra. Pessoas que têm dificuldade diretamente com essa situação. Pessoas que têm dificuldade também em relação à questão da própria concentração. Pessoas que têm dificuldade em concentrar somente em uma atividade, ou que ela não tem ali o processo de sentar ou conseguir desenvolver um plano de ação para alguma situação mais específica. E pessoas também desmotivadas, são características aí das pessoas que têm aí como característica a inconsequência, né? Então, essas três características vão nos ajudar e vão trazer aí para o administrador e para o gestor de recursos humanos uma forma de conseguir mapear como que essas pessoas estão levando a carreira a sério e como que essas pessoas estão tentando planejar as suas carreiras. Relembrando um pouquinho mais, a gente levou aí para a sala de aula aquele nosso trabalho em que vocês discutiram e a gente colocou lá no quadro também. Falamos um pouquinho do caso do Armando, o caso do Nelson. Lembrando que o Armando ele tinha sido classificado como distraído por totalidade de grupos aí na sala. O caso da Maria, que era aquela pessoa procrastinadora que não conseguia levar à frente o seu trabalho, porque ela sempre deixava para o depois, quando ela estivesse formada, quando ela estivesse dentro do seu processo ali ideal que ela desejava, e ela foi classificada como procrastinadora. E falamos também sobre o caso da inconsequência, dando exemplo o caso do Nelson, que foi aquele caso em que ele abriu mão dos estudos por oportunidades que ele teve em uma empresa que no futuro ele deixou de crescer e deixou de conseguir novos cargos, porque de maneira inconsequente ele tomou decisões sem pensar e sem ter um planejamento muito bem descrito, né? Enfim, e depois que nós trabalhamos todas essas características, eu perguntei para vocês, e vocês? Em quais dessas características você se encontra? Qual que é o seu nível de procrastinação? Qual que é o seu nível de distração? E qual que é o seu nível de inconsequência? E pedi para vocês fazerem um mapa mental, tentando classificar vocês aí dentro desse processo, fazendo uma reflexão mais subjetiva aí para cada um. Depois que nós fizemos isso, nós começamos a falar sobre a questão do planejamento das metas. E vocês vão lembrar comigo que nós fizemos um mapa mental lá dentro de sala de aula e vimos tudo que estava vinculado às metas e objetivos. E a partir disso, a pensar em algumas ideias em que as metas e os objetivos estavam relacionados. E a gente falou um pouquinho sobre a questão de ter sonhos, como que esses sonhos precisavam acontecer, falamos que as metas estavam vinculadas às questões do próprio tempo, falamos um pouquinho de não cair em armadilhas, de processos em que às vezes a gente procrastina ou está distraído, ou até mesmo toma decisões inconsequentes que vai fazer com que nós criemos armadilha para o desenvolvimento da nossa carreira. Falamos um pouquinho também sobre o processo dessa procrastinação excessiva, que às vezes é uma característica do próprio brasileiro, das pessoas procrastinarem bastante e deixarem para poder resolver as coisas de última hora. E aí, dentro dessa perspectiva, quando nós criamos aquele quadro mental na sala de aula, nós falamos sobre o planejamento de carreira,
pensando em 3 passos. O primeiro passo, eu dei uma folhinha para vocês e vocês tinham lá, e eu pedi para vocês colocarem metas e objetivos pensando em 3 situações. O primeiro passo era o objetivo a longo prazo, então você tinha que traçar 5 objetivos / metas para serem realizados, executados num período de 2 anos. Depois, logo em seguida, eu pedi para que vocês pudessem fazer e traçar 3 objetivos a serem realizados e executados no período de 1 ano. E, por fim, depois vocês pegaram o terceiro objetivo, que era a construção de 2 objetivos, metas, para serem realizados até o final do ano. E aí a gente parou nesse momento em que nós estávamos lá escutando uma música mais tranquila. Eu pedi para que vocês pudessem fazer isso com calma e que essa folhinha fosse a primeira folha do caderno de vocês. E não só do caderno, como para a vida nesse período aí de 2 anos, que seria uma tentativa de nos colocarmos enquanto administradores e gestores no planejamento da nossa carreira mesmo. E aí, nosso encontro presencial ele havia terminado nesse momento, e no finalzinho da aula, eu distribuí para vocês um quadro parecido com esse aqui que está sendo mostrado no slide, e pedi para vocês pensarem nos dificultadores e facilitadores que vocês teriam para poder conseguir alcançar essas metas ou não. E aí o trabalho que nós vamos deixar para essa semana é que vocês consigam me enviar por e-mail essa folhinha que eu distribuí para vocês. Para quem não teve a folhinha, que não esteve em sala de aula na semana passada, eu vou enviar também o modelo em Word para que vocês possam preencher e me devolver. Pode ser feito por meio de foto, anexar no e-mail e me mandar, ou pode preencher diretamente no Word. O que eu quero que vocês pensem? Pensem aqui, quais são os dificultadores e quais são os facilitadores que vocês terão uma dificuldade muito grande de executar as suas médias ao longo de um médio prazo. O que esse médio prazo vai exigir de vocês? Será que nós vamos ter, a médio prazo, situações corriqueiras, situações difíceis, que o mundo externo, e quando eu digo mundo externo, pode impactar no desenvolvimento dessa sua carreira? A mesma coisa se aplica para os dificultadores e facilitadores que vão acontecer a longo prazo. Existem aí algumas situações que são externas que podem dificultar esse alcance dos objetivos dessas metas. Um exemplo é isso que nós estamos vivenciando agora. Alguém imaginava que nós teríamos que ficar de quarentena, tendo essas aulas de maneira online, e que nós pudéssemos chegar a essa situação que a sociedade tem vivenciado? Não. Isso era algo externo que estava influenciando e que está impactando aonde? No desenvolvimento da carreira de vocês. Então pensem em vocês aí enquanto futuros administradores e gestores de recursos humanos. Veio algo externo que impactou aí nesse processo da formação de vocês, e que a gente precisa dar conta nesse semestre para que o objetivo, que é se tornarem administradores, gestores de recursos humanos, ele venha a acontecer. E o que pode acontecer nesse período de curto prazo? O curto prazo, ele pode acontecer em situações, que são as situações mais concretas, que você consegue dar conta ou não. Exemplo, para eu poder conseguir o objetivo que eu tracei a curto prazo, eu vou precisar de R$1.000. Para eu conseguir esse R$1.000, o que eu vou ter que de dificultador? Eu vou casar, eu vou ter um filho, ou fiquei desempregado, ou eu vou ter que investir um pouco mais do valor que eu tenho em outras situações. Então, espera lá, será que eu vou conseguir realmente a curto prazo ter esse planejamento que eu estou tentando pensar? Então, a atividade dessa semana que eu quero que vocês façam é o preenchimento desse quadro, e que vocês me enviem por e-mail esse quadro juntamente com a provinha que vocês vão desenvolver, tá certo? E aí consegue finalizar essa nossa primeira unidade que havia ficado faltando. E a partir da semana que vem, nós vamos começar a trabalhar as próximas atividades dessa maneira que eu fiz aqui agora, sempre com os slides. Eu vou apresentando esses slides e sempre vai ter uma atividade para poder ter uma maneira de tentar fixar um pouco mais a questão do conhecimento, tá certo? Meus queridos, eu agradeço aí e até semana que vem.
Um abraço.